Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Emanuel Sete Linhas, eu sou um artista popular, musicista, compositor. Estou aqui integrando as atividades do Festival Gratidão, numa oficina de canto, coral e composição promovido pela Associação Sinestesia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, certo? Estamos aqui na segunda aula das nossas oficinas, não diria um curso. Se você puder acompanhar, fiz toda uma contextualização ali da minha trajetória, fiz um breve passeio sobre as questões políticas, algumas questões conceituais, e agora a gente vai entrar dentro dessa perspectiva de canto em algumas partes técnicas, correto? Uma coisa fundamental para o canto é você entender o seu hardware. O que é o hardware? É a sua estrutura, né? Você tem toda uma estrutura onde você tem as cordas vocais, onde você tem o seu diafragma, o peito, a cabeça. Tem uma coisa, por exemplo, muito interessante, uma professora, querida professora Alza Alves, e ela tinha uma manha interessante, cara. Ela falava assim, ó, determinada nota que você for usar, você abre aqui, ó. Ela falou que tem um espacinho aqui que quando você canta, né, você vem, teus sinais me confundem da cabeça, sacou? Se você cantar assim, se você cantar, né, fechado, aí você fecha, você não permite a vazão do ar. Relembrando que, né, nós precisamos do ar, né, dessa projeção, e com isso nós manipulamos o som para que a gente possa produzir a música, o canto, correto? Nós precisamos de algo básico que se chama diafragma, né? Você colocar a mão aqui, ó, tem um exercício bem interessante que a gente faz, você pode fazer em pé, que ele é o seguinte, você coloca a mão aqui e você enche de ar. Você sente a barriga enchendo aqui, certo? E solta bem lentamente, como uma bola de soprar. Essa técnica é chamada de apoio, né? Então, quando você vê a pessoa cantando assim, por que eu não consigo? Muitas vezes a gente canta, eu ainda percebo isso é um hábito, gente, isso é questão de estudo. Às vezes você utiliza a garganta para cantar. Teus sinais me confundem, sacou? Teus sinais. A diferença, entendeu? Existe uma diferença. Quando você coloca mais ar, entendeu? Quando você coloca mais ar, você vai ter uma qualidade maior no seu canto, né? Com isso, eu acho que, assim, basicamente de tudo que eu for falar aqui, a questão mais importante é a questão do diafragma. Tem um exercício, ele é fundamental. Por exemplo, você vê um jogo de futebol, certo? Aí tem uma coisa que acontece que é a seguinte, antes dos jogadores, né, começarem a partida, ou qualquer outro tipo de esporte, o que eles fazem? Eles fazem um aquecimento, certo? Para o canto também isso é fundamental. Não se engane, todo cantor ou cantora profissional, quando ele está lá no camarim, muita gente acha que ele está ali no camarim enchendo a cara de uísque, tal, fumando, não sei o que, sim, ele tá. Mas não só isso. Ele tá ali fazendo, tem muita gente que, chega com máscara para fazer um aquecimento mesmo, tem muitas técnicas interessantes para ajudar no aquecimento vocal. A água é fundamental, né? Você precisa lubrificar, né, as suas cordas vocais. A água ela é fundamental. Os exercícios de aquecimento vocal, eles também são fundamentais para o bom desenvolvimento do canto, né? O diafragma, por exemplo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer como eu estava mostrando antes, aí você vai soltar assim, ó, aos pouquinhos, você vai soltando e trava, e prende. Soltou. Depois você enche novamente. Aí você vem novamente. Isso é um exercício que você precisa fazer no dia a dia,
né? Treinar a sua musculatura, né? A questão física, ela influencia muito, né? E então, quer dizer, lubrificar suas cordas vocais, movimentar a questão da sua musculatura do diafragma é fundamental, né? Outra coisa, no aquecimento vocal, seu rosto, né? A gente pensar aqui, por exemplo, tem um exercício legal que é o do bocejo. Então você enche aqui, né? Faz. Num campo, certo? Num determinado campo. E depois você pode ir fazendo uma coisa que eu não falei. Não tem quando a gente fala assim, fazer uma voz mais fina, uma voz mais grossa, né? O que você está dizendo, uma voz mais aguda e uma voz mais grave, correto? Então você começando pela voz mais grave ou a voz mais grossa, então a gente já vai tratar de um outro tipo de linguagem, né? Então você vai começar sacou? Então você vai fazendo a sua projeção, certo? E vai subindo até onde você conseguir. Isso é um tipo de exercício, né? Nós temos uma infinidade de exercícios, você pode ir pesquisando, entendeu? Eu tenho os meus em particulares, né? Existe uma gama de exercícios, vão surgindo cada vez mais. Tem um exercício que é bem interessante, que é o da articulação. Você pode pegar um lápis, por exemplo, né? Eu vi um professor fazendo isso. Você pode pegar o seu próprio dedo. Articulando, entendeu? Você vai articulando. Eu não gosto muito de usar o dedo nem o lápis, eu faço a careta mesmo. Então eu gosto de fazer esse tipo de articulação. Aí você já vai, né? Uma coisa que eu percebo muito em cantores iniciantes é um certo receio em abrir a boca. Quanto querer, sabe? Então, aquele receio de... a minha boca que é grande, então, no início, eu tinha esse receio. E como qualquer tipo de instrumento, e a voz é um grande instrumento, você não pode se constranger em relação ao seu instrumento. Você tem que utilizá-lo, entendeu? Você precisa utilizar o seu instrumento, certo? Então, não tenha medo de fazer uma careta, né? Essa é uma ferramenta fundamental, né? É uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do seu canto. Um outro exercício interessante, cara, é o exercício do sopro. Você coloca a sua mão à frente e faz, né? Tentando manter o máximo possível, entendeu? Então, no primeiro exercício do bocejo, você tá enchendo, né? Você está enchendo o seu canto de ar, né? Você está dando uma maior densidade. No segundo exercício, você está fazendo uma articulação. No sopro, você está fazendo a projeção, entendeu? O ri, sacou? Você está fazendo... Aí você faz uma coisa bacana assim, ó, só um macete. Você tenta cantar uma música que você gosta, só, né, um pequeno solfejo, com sopro. Então você vai estar exercitando a sua projeção no canto. Isso também é um exercício bem bacana, certo? Falamos aí do diafragma, de alguns tipos de exercícios, né? Recapitulando, uma coisa importante, não esquecer melodia, escutar bastante, a harmonia, prestar atenção no conjunto de acordes. Então você tem que ouvir muito antes de cantar. Ritmo, entendeu? Você tem a sua base, escute a sua base antes de tudo para você poder cantar posteriormente. Vai cantar, vai fazer o seu exercício, o seu aquecimento, né? O jogador vai treinar para entrar no campo, entendeu? Senão vai ter, né? Vai ter um problema no joelho aí. E tem a questão que os calos no vocal, assim, né?
né, na luta, na labuta, em sobreviver, né, você segue alguns hábitos, né, vai seguindo alguns hábitos que às vezes não são positivos e isso vai prejudicando a sua estrutura. Eu, por exemplo, sou tabagista, então já prejudiquei demais a minha estrutura. O cigarro é péssimo para quem canta, né? Ao contrário, troca o cigarro pela água em temperatura ambiente, certo? Aí você vai cuidar do hardware, né? Não adianta só pensar no software. Você tem que cuidar do hardware para que você possa ter um canto de qualidade, correto? Outro ponto importante, confesso para vocês que não é uma ferramenta que eu utilizo, mas eu acho importante citar, são os tipos de vozes, sabe? Você tem as classificações, né, clássicas, né? O tenor, né, o barítono e o baixo, né? Então você tem a voz mais alta, a voz mediana e a voz mais baixa. No caso da voz masculina, né? Você tem na voz feminina o soprano, o mezzo-soprano e o contralto, né? Você tem as vozes masculinas, femininas e infantis, né? Sendo que as vozes infantis, né? Sopraltino, contraltino, tenorino, você tem essas classificações que elas ajudam, né? Te auxiliam. Por exemplo, eu no início, assim, quando eu fazia barzinho, então, assim, quando você tá no início, você faz muita besteira, assim. Eu lembro que uma coisa básica, cara, eu lembro que eu ia cantar, às vezes, assim, num barzinho e a gente não fazia as transições da música, né, dos acordes, né, e tal. A gente não fazia as transições, a gente pegava a música original e tocava ela original. Então, quer dizer, eu pegar uma Elis Regina e cantar no original, eu me rasgava todo, né, cara? Ainda bem que eu era novo, fumava pouco, e eu me rasgava todo pra reproduzir aquilo e não ficava legal. Por quê? Porque a minha voz, ela é bem diferente da voz da Elis Regina. Nós estamos, né, nós somos tipificações, ela já por ser uma voz feminina, eu por ser uma voz masculina. Então, quando você for cantar, é interessante se atentar a isso, né? Se atentar qual o seu tipo de voz, né? Falando em tipo de voz, a gente estava até conversando aqui, minha querida me passou até algumas informações legais aqui que eu não sabia, e isso é importante também. Você está aberto, está pesquisando, né? Falando sobre a voz basal, de base, né? Sobre a questão, né? Foi citada a questão dos monges, né? Você pensa numa voz mais grave, né? Durante a pesquisa eu estava vendo esse aspecto da voz mais grave. Você tem uma voz né, basal, de base, né? Depois você tem uma projeção, por exemplo, que é a voz de peito. Amor daquela vez como se fosse a última. A voz, né, também grave. E você tem a voz de cabeça, é tida como a voz de cabeça, né? Para todas essas definições de voz, você tem como que funcionam as pregas vocais. Entendeu? Como que ela, né, quais são as aberturas, todas essas questões são fundamentais também para você identificar a voz de peito. Tem uma outra voz também que é chamada voz de apito, que é a região mais aguda, onde, né, o ser humano consegue atingir geralmente as mulheres, né? Claro que tem alguns homens que também conseguem atingir. Nunca pesquisei muito a fundo, confesso. Mas é interessante. Isso é fundamental você ter essa noção, né, do seu tipo de voz em si, sabe? Então, recapitulando, vamos lá. A gente pensar na hora do canto, numa questão técnica, você pensar na estrutura, você tem desde a sua estrutura inicial, né, o seu hardware, você tem que pensar ali quais as ferramentas que você tem que utilizar. A questão do diafragma, a questão da lubrificação das cordas vocais, correto? A questão da identificação, né, da sua voz, certo? Isso são questões fundamentais, né? Depois, o tipo de estrutura, como que eu posso dizer, de colocação, de impostação, né? A gente pensando a questão basal, a questão do peito, a questão da cabeça, entendeu? Então, né, tem a questão do falsete também, que é importante, até algumas divergências que falam sobre falsete e sobre a voz de peito, mas
eu consigo visualizar algumas diferenças e pensar isso quando você vai pegar uma canção, isso só te traz mais ferramentas, mais elementos, cara. Não é algo... Isso, com a experiência você vai entendendo melhor sobre a lubrificação, sobre o aquecimento vocal, né? E você vai fazendo essas construções, certo? Exercícios. O exercício para você ganhar densidade, como eu falei, a densidade, né? A questão do bocejo. Lembrando que temos vários outros exercícios também. A articulação, né? A articulação, né? Que você pode usar, como eu falei, algumas pessoas usam lápis, né? Ou o dedo, certo? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu gosto de articular o rosto junto, sabe? Tem um exercício que a gente faz, né? Também para ajudar, por exemplo, alguns exercícios são básicos. Por exemplo, para soltar a língua. Eu tenho uma língua presa, então eu tenho que fazer isso, né? O tempo todo. Eu tenho esse tipo. Isso é um exercício, né? Às vezes você vai encontrar um cantor, ele tá ali fazendo um monte de careta, ele tá exercitando, né? Tem um que para você soltar também o rosto, né? Você faz um exercício meio de bochecha, né? Bom, você mastiga, né? Bom, aí você aproveita e fecha o olho. Bom, entendeu? Então tem todos esses exercícios. Aí o que eu recomendo? Como nós estamos fazendo, eu pensei essas oficinas para iniciantes, para dar um passo, né? Uma maneira de vocês ir observando que não é esse bicho de 7 cabeças todo, você tem inúmeras ferramentas que vão te auxiliar, né? Uma coisa que... Vou fazer uma proposta para você. Agora, você assistindo todas essas questões, grave no celular, assim, você cantando a sua música preferida. Pega o celular e faz uma gravação de você cantando. Depois você faz o aquecimento, bebe água, temperatura ambiente, faz o aquecimento, faz o exercício com o diafragma e perceba como que vai ficar o seu canto, saca? Isso é bem interessante, é nítida a diferença, entendeu? É gritante a diferença. Eu acho que isso vai te auxiliar bastante, certo? Estamos aí à disposição, se você quiser trocar, eu espero que a gente tenha essa oportunidade. Vamos seguindo aqui com as oficinas, certo? Essa foi uma base bem simples, bem humilde, de coração, assim, da minha experiência. É um desafio até muito legal. E eu me propus um desafio e acredito que você também está se propondo, que é o quê? Que é observar como que nós podemos desenvolver melhor o nosso canto sem uma castração, sem nos auto-sabotarmos, entendeu? Isso é muito, muito legal, isso é fundamental, certo? Beleza? Um beijo para vocês, espero que tenha sido proveitoso, né? Fico muito feliz pela oportunidade e a gente vai seguindo nas aulas. Espero que você acompanhe e que seja um bom apoio, uma boa ferramenta para a sua caminhada, beleza? Muito obrigado. A partir do rap eu fui olhando para trás, né? Olhei para trás para andar para frente. Morro cedo, amor, meu peito é forte, nele eu tenho acumulado tanta dor.